Fala pessoal, dando continuidade aqui às nossas aulas de integral definida. Nessa aula aqui a gente vai dar uma olhada em algumas propriedades bastante importantes para a gente não cometer nenhuma gafe lá pela frente. Então olha só, gente, a primeira propriedade é a seguinte, né? Se eu tiver uma integral definida com limites de integração iguais, ou seja, eu dentro lá de tenho um gráficozinho, a minha curva, e eu vou começar a integrar isso em A, ou seja, em um determinado ponto. E eu vou terminar isso em A também. Isso seria como se a gente estivesse fazendo uma integral, né, de nem um infinitesimal, porque são dois, né, são dois valores exatamente iguais. Então, obviamente, não existe área possível, né, entre dois valores exatamente iguais, porque eles são exatamente iguais. Então, se tu tiver uma integral, né, de A até A, ou seja, de valores exatamente iguais, tu pode ter toda a certeza de que isso daqui vale quanto? Zero. Certo? Integral de A até A de qualquer f de x sempre vai ser zero, e essa é uma propriedade bastante simples. Uma segunda propriedade é a seguinte, né? A gente tem lá, né, a nossa curva, tem os limites de integração de A até B, todos bonitinhos. Agora, às vezes, a gente tem o interesse, né, de inverter esses limites de integração. O que aconteceria se, por exemplo, eu, em vez de escrever integral de A até B, eu escrevesse de B até A, ou seja, inverter a ordem disso aí, de f de x dx. Simplesmente, a única coisa que daria de diferença nisso, gente, é que a gente teria que colocar um sinal de menos aqui na frente. Então, repara, isso aqui é uma propriedade bastante parecida, né? Lembra lá na parte das matrizes, quando a gente troca duas linhas de lugar, o determinante muda de sinal? Então, aqui, né, quando a gente, né, troca os limites de integração de lugar, a gente inverte eles, o que acontece? Aparece um sinal de menos aqui na frente, ok? Então só tem que tomar esse pequeno cuidado. Se tu quiser fazer essa inversão nos limites de integração, toma o cuidado de colocar esse sinal de menos aqui na frente. Além dessas propriedades basiquinhas, essas duas que eu coloquei para vocês, todas as propriedades, né, básicas da integral indefinida, como por exemplo a parte das constantes, né, quando a gente tinha integral de c vezes f de x dx, que a constante pode pular para fora, essa propriedade também vale, né? Então tem uma aula lá que é só sobre as propriedades das integrais indefinidas, ok? Então que é exatamente essa. Basicamente, né, a propriedade, né, da constante que sai e a propriedade da linearidade, que é quando a gente tem, né, integral de f de x mais g de x dx. Isso vai ser igual a integral de f de x dx mais integral de g de x dx e por aí vai, né? Então isso aqui é a nossa propriedade da linearidade, que é uma propriedade bastante simples. Mas agora, como a gente está falando de integrais definidas, tem uma propriedade que é mais importante, tá? Essa é uma propriedade que vai nos ajudar em vários exercícios que a gente tem que fazer algum cálculo de área ou alguma coisa. Digamos que aqui, né, a gente tem a nossa curva, toda ela bonitinha, beleza, tal. Mas se lá pelas tantas, digamos que a gente quisesse separar isso daí em duas regiões, ok? Vamos separar isso em duas regiões. Uma região que vai ficar aqui achurada e a outra pontilhada, ok? Vamos colocar aqui um valor, né, um valor C, ou um valor médio, valor M, qualquer valor que tu queira colocar aqui, certo? A gente quer interromper esse cara aqui no meio, vamos fazer isso aqui como se fossem duas áreas. Existe uma propriedade que é o seguinte, né? Se tu pode integrar de A até B, tu também vai poder integrar de quê? Integrar de A até C e depois de C até B. Como é que isso vai ficar, gente? Essa integral de A até B, ela seria a mesma coisa que uma integral que começa em A, termina em C, dessa nossa f de x dx. Só esqueci de colocar aqui, né, que essa curva azul é a nossa f de x, só por preciosismo, certo? Mais quem, gente? Mais a integral que começa em C e termina em B da nossa f de x dx. Gente, isso aqui é uma coisa bastante simples, né? Basicamente, a gente está repartindo essa área em dois pedaços. Assim como a gente fez em dois pedaços, a gente poderia fazer em infinitos pedaços. Parar em C, depois em D, depois em E, depois em F e ir somando aos pedacinhos. Então, tu sempre pode quebrar as tuas integrais em vários pedacinhos, né, para fazer a tua integral. Certo, gente? Isso aqui não tem nenhum mistério, né? Isso aqui, se a gente lembrasse lá daqueles nos primeiros exemplos que a gente fez, que é quando a gente tem, né, a integral aqui, onde a gente tem, por exemplo, y igual a 2, uma funçãozinha aqui.
Se a gente fosse integrar de 1 até 5, seria a mesma coisa do que integrar de 1 até 3 e depois de 3 até 5. Seria rigorosamente a mesma coisa. Certo, gente? Então tá, né? Isso aqui é bastante simples, tá? Só tem que lembrar, né, que a gente pode quebrar nossas integrais em pedacinhos. E lembrar também, né, que a integral de A até A é sempre zero, não tem sentido a gente falar em área, né, quando a gente está falando numa coisa que vai de ela até ela mesma, certo? Então é isso aí, gente. A mais importante, eu acho, né, dessa aula aqui é essa da inversão dos limites de integração, né? Quando a gente troca os limites, a gente muda o sinal. Ok, gente? Então tá. Na sequência aí a gente faz mais algumas propriedades, né, mais algumas aulas de integral definida, até a gente chegar lá no teorema fundamental do cálculo, nas integrais por partes, por frações parciais, substituição trigonométrica, tudo isso vem vindo na sequência. Ok? Muito obrigado e até a próxima aula.